Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Heloísa. Oi, gente, meu nome também é Luísa. Oi, gente, meu nome é Eduardo Henrique. Oi, gente, meu nome é Rafael. E puxa a vinheta. No episódio de hoje a gente vai falar sobre etarismo e como que ele pode afetar a sociedade de agora. Bom, basicamente eu estava dando um exemplo antes de começar, que o etarismo, sinteticamente falando, seria, por exemplo, um de nós dois irmos arrumar um emprego e eu ter, por exemplo, 25 anos e Rafael ter 60, eu ser bem menos escolarizada do que Rafael, mas provavelmente eu arrumaria um emprego pelo fato de eu ser mais nova do que ele. Então isso aí está muito enraizado na sociedade e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ah, tá. Tá nervoso? Eu tô nervoso, né? Esse segundo podcast É o segundo episódio assim, que ele aparece. Bem, acho muito importante ressaltar isso, porque, por exemplo, exatamente o que Cabral disse, né? Não tem muito mais o que eu complementar, mas é justamente isso. Você vê, até se você vê do ponto da empresa, ela que vai estar se beneficiando, porque ela vai estar pegando uma pessoa mais jovem que vai poder trabalhar mais tempo com aquela empresa, entendeu? Mais Ao invés- experiente. Isso, ao invés de pegar uma pessoa mais velha, né, com maior idade, ela já pega o jovem porque vai servir a empresa por mais tempo, entendeu? Não é uma pessoa que entra ali só pra, não, vou entrar aqui, passar os 5 anos e pegar minha aposentadoria e ir embora, entendeu? Pelo menos é esse o ponto que eu vejo que as empresas, né, querem adquirir com isso, mas que prejudica de certa forma aquele pessoal da meia idade pra cima. Eu acho que também, querendo ou não, é uma exclusão social, né? Porque eu acho que tem as empresas em si, né? Empregos normais e tudo mais, a gente tem que saber, as empresas, né? Saber administrar, né? A questão de tipo, não, só vou contratar pessoas mais jovens porque são mais, tá com um gás maior, porque começou a trabalhar agora, né? Idosos, não muito tipo, trabalho, faltam muito porque tem médico, tem doença, sempre tipo, eu acho que eles só vão muito pro lado negativo, né? Eu acho que tanto as pessoas mais jovens quanto as pessoas mais velhas podem atribuir muito em um trabalho em si. As mais novas por estar com aquele gás de, meu Deus, estou começando agora, salário, Da vida, né, pra conseguir aquele emprego. o 13º no final do ano, é massa. Mas tipo, as pessoas mais velhas também, elas contribuem muito porque elas vêm querendo ou não com uma experiência, né? Aí falam, não, mas já tá gaga, já não sabe das coisas. Mas não, tipo, eles viveram mais, eles têm, querendo ou não, eles têm mais experiências. Eles têm mais, tipo, domínio daquilo. Mais conhecimento em Mais geral, né? conhecimento. E até é importante essa mescla entre jovens e Contribui. pessoas de meia idade, né, para ajudar os jovens a meio que crescer sem não ter nada assim, né, sem Eu acho muito coisa. legal isso que o Lime fala, porque, por exemplo, quando você é novo, você entra no seu primeiro emprego, você vem muito com aquele gasto, que nem todo mundo aqui falou, acaba que você faz muita coisa. Eu acho que não é bem submissão a palavra, mas se o chefe falar, você tem que fazer 500 portfólios sobre isso, você vai fazer, pode ser o primeiro emprego, você vai querer ser demitido? Você não vai querer ser demitido. E a gente E uma pessoa mais velha, com mais experiência, ela já começa a filtrar, tipo assim, isso aqui me agrega, isso aqui não. Então, uma pessoa mais velha, com mais experiência, ela já vai falando, pô, mas não é desse jeito que faz. Isso aqui não tá certo, é desse jeito que seria melhor. E a gente mais nova, a gente simplesmente fala, pra fazer a gente faz. Tem que se jogar da ribanceira, vamos se jogar. E uma pessoa mais velha não vai falar, é pra me jogar, eu não me jogo. Então assim, arrume outra pessoa, me tire, porque mesmo assim, você tá com a sua vida feita. Muitas pessoas trabalham não por necessidade. Já estão aposentadas e continuam trabalhando por questão de saúde mesmo. Tipo, se eu parar, eu não sei como vai ser minha vida. E a gente não. Aí a gente trabalha porque a gente tá começando nossa vida, sei lá, o nosso dinheiro. Então, assim, exatamente. Então tem muito isso, questão de submissão e de aceitação também. Como tu falaste agora, né, a questão de, tipo, querendo ou não, os mais velhos, eles ensinam muita coisa pra gente, né? A gente joga esse negócio, não tem mais nada pra me ensinar, ou mais não. Mas, tipo, gente, sempre tem alguma coisa pra você aprender, sempre, sempre, sempre. Tanto os jovens podem aprender com os mais velhos, quanto os mais velhos podem aprender com os mais jovens. Tu falaste essa questão de, tipo, saber filtrar. Uma pessoa, por exemplo, mais velha em uma empresa, já pode dar esse toque de, tipo, pô, tu não precisa fazer isso, tipo, vai por outro caminho, que, tipo, também vai dar certo, né? Eu acho que tem que saber, tipo, balancear, né, a questão da idade mesmo. Isso, não existe juventude sem, como é que eu posso dizer?
sem o pensamento, né? Sem aquela sabedoria. E certamente quem tem aquela sabedoria sempre vão ser os mais velhos, sempre são eles quem dão os melhores conselhos, porque apesar de eles estarem em outra fase, né, eles já passaram por tudo aquilo que tem na nossa. Então é sempre bom ter um experiente falando, dando um conselho para você. Segue o conselho. Se não der certo, aí você cria o seu próprio, né? A sua própria lição de vida. Mas em minha experiência. Corre risco. Mas em minha experiência, tudo que eu sigo que meus pais, minha mãe, minhas avós, tudinho, falam, deu tudo certo até hoje. Então, assim, vale ressaltar esse pensamento que eles têm, né? Eles têm aquele conhecimento extra, não só em assuntos para emprego, mas também na vida em geral. Realmente, Davi, tipo, por exemplo, tem aquele negócio que você então dos avós ou avós de você, né? Tipo, não é remédio, é um remédio caseiro. Bota coisa de mel, própolis, chá de alho com limão. Um monte de coisa, tipo, uma coisa que eu sinto muito da nossa geração é que a gente não leva muito a sério a palavra dos mais velhos por dizer, não, tipo, tem na internet, tem na tecnologia, tipo, eu não sei pra que eu vou querer saber dele, mas, tipo, eles já passaram por isso, mesmo que eles, obviamente, foi em outra época, era um cenário totalmente diferente, sem menos tecnologia. Não, mas só tinha telefone com fio. Comunicava pelo orelha. Mas, tipo, eles têm muito ainda pra ensinar. E querendo ou não, hoje em dia eu sinto que os estudantes são mais deixados de lado. Isso também prejudica muito a saúde mental deles, né? Tipo, a gente vê hoje em dia muitas pessoas mais velhas com depressão, ansiedade, com várias coisas. Normalmente a depressão e ansiedade é muito associada àquela pessoa jovem, né? Sempre que vão falar como isso afeta o jovem, não como afeta às vezes as pessoas mais velhas. Exatamente. Eu venho, assim, eu sou de uma família que é bem mais velha do que eu. Eu acho que eu sou a mais nova, literalmente. Então, assim, às vezes quando a gente tá em um lugar, por exemplo, eu tô sentada em uma mesa, tá? Eu e meus tios. Aí meus tios começam a falar. Eu fico assim, o que é que eu vou agregar na informação dessa pessoa? Você fica tipo, meu Deus, a pessoa é uma enciclopédia humana, eu não sei nada. Exatamente, você fica, eu não sei nada. Você acha que você sabe tudo, sendo que quando você começa a escutar de uma pessoa mais velha, você não sabe de nada. Eu me sinto aí impotente, assim, tipo, meu Deus do céu, o que é que eu falo? Não sei, tipo, não tenho o que falar. Não viveu o suficiente. Exatamente, não viveu o suficiente para participar dessa conversa. Exatamente isso. Isso lá em casa, por exemplo, é a questão que minha família gosta muito de cavalo, de aves. Muito bastante. Tudo isso. Então, assim, só quem tem esse real conhecimento, que eu posso dizer assim, que é jovem, que tem esse real conhecimento, é minha irmã, que tem 21 anos, vai fazer 22. E aí, Sofia, tudo bom? Beijo pra Sofia. Ela vai fazer 21, na verdade. É só ela quem tem esse conhecimento, mas é porque ela realmente se interessa no assunto, né? Porque se você for olhar, quem sabia muito sobre isso? Minha tia. Minha tia sabe bastante sobre cavalo. E por conta dessa inspiração que minha irmã tem, aí minha tia foi passando as informações para minha irmã foi aprendendo, minha irmã foi se interessando mais no assunto. Então, novamente digo, não existe a juventude sem a sabedoria. A sabedoria está onde? Está no pessoal mais experiente, pessoal com maior idade. Isso, inclusive, é uma coisa que falta muito. Tipo, tu deu o exemplo da tua irmã com a tua tia, né? Da questão da passagem do aprendizado. Muitos jovens hoje em dia não se interessam em conversar com pessoas mais velhas, tipo, de parar, escutar, ter aquela paciência. Ou pelo menos se sente e escuta, fica, beleza. Entra no ouvido, sai pelo outro. Isso é muito fácil, tipo, a gente realmente tem que aprender a ter calma. Eu falo isso, eu sou uma pessoa super ansiosa. Mas, tipo, mas tem que aprender a ter calma, escutar, porque eles têm muito para agregar. Como a gente também tem para agregar neles, tipo, por exemplo, com a questão da tecnologia mesmo. Assim, eu não sou um exemplo disso. Não sou um exemplo, mas a gente pode ensinar sobre várias coisas também. Outra coisa que queria falar aqui é mais didático, né, no dia a dia. Enfim, taxista. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo. Faz muito tempo que eu não vejo um taxista mais jovem do que 40 anos. E assim, se você for ver, lá na minha casa não é muito conhecido o bairro, as praças tem por lá, não tem muito ponto assim de referência. Mas assim, sempre que você vai falar com o Uber bota lá no Waze e chega na sua casa. Se você vai falar com um taxista,
você só pega e diz, não, me deixa lá pertinho daquela praça e depois eu vou te dizer no caminho. Ah, tá, é aquela praça que fica do lado da rua tal, da rua tal, da rua tal. Sabe de cor. Sabe de qual lugar. Então, assim, é aquela sabedoria que ele tá passando pra você, sabe? Porque mesmo que você já saiba o local da sua casa, ele pode saber mais que você, mesmo sem morar lá. E conhecer a pessoa que morava antes de ti lá naquela casa. Exatamente. Então, eu acho muito, muito legal isso daí. Esses taxistas existem até hoje, de hoje em dia, né? Eu gosto de pegar bastante também, porque assim, é algo até mais fácil. Ele vai saber o caminho, ele não vai pegar o Waze, ele não vai pegar o Maps. Ele vai saber o caminho decorado, o melhor caminho, sem trânsito, sem pegar bocada. Enfim, é muito inteligente eles. Pior que é, tirando a parte que táxi é mais caro, né? Consideravelmente. Tirando essa parte, cara. Consideravelmente. Mas realmente, tipo, a gente consegue ver muito isso na prática, né? Da questão da passagem das coisas. Exatamente. Eu acho que eu vejo os idosos. Não é nem idosos, eu tô falando aqui de tarefa. Idoso, a pessoa de 40 Gente, anos. uma pessoa de 50 anos, dependendo do local, já sofre etarismo, literalmente isso. Mas a gente fala assim, a gente tem os professores da escola, eu penso assim, tem os professores da escola e tem os professores da vida. E eu digo assim, os professores da minha vida são os meus tios, tipo, pros meus tios foram meus avós, meus bisavós, tipo, meu pai. Porque eles sabem muito, às vezes, por exemplo, tem coisa que eu digo assim, a vida ensina muitas coisas que a escola não ensina. Então tem muitas coisas da minha vida que eu aprendo com eles. Você tem 5 minutos, o meu tio fala, sei lá, um negócio de direito lá inteiro, todas as leis e não sei o quê. Você fica, tio, como é que você aprendeu? Não, porque meu fulano de tal ensinou isso, você corta assim, você costura desse jeito. Então tem muito isso de ensinar. Eu falo assim, que nem a Eduardo falou. O conhecimento da vida, há muitas coisas que a gente sabe por conta dessas pessoas mais velhas. Verdade. E tipo, um exemplo que a gente tem, que já que tu puxasse esse negócio de professor, hoje em dia, né, os professores mais velhos, né, ditos assim, já ficam meio que para trás, né, tipo, falam que ficaram meio para trás porque eles usam, digamos, métodos mais antigos, né, tipo livro e tipo, né, essas coisas mais manuais. Métodos antigos, livros. Não, em geral, Mas é hoje. Porque, tipo, por exemplo, a maioria dos professores que estão chegando agora, jovens com 20, 21 anos, usam, tipo, tablet, slide, tipo, essas coisas, querendo ou não, pra gente não é, ai meu Deus, que tecnologia, mas pra essa área, querendo ou não, é. Né? Tipo, por exemplo, a gente tem um professor que a gente gosta muito dele, Lídio, um beijo, Lídio, que, por exemplo, o Lídio, ele é muito do manual, né? Tipo, da explicação falada, de escrever no quadro, né? E, tipo, ele já tá também aqui na escola há muito tempo. Que nem Fernando. Meu Deus, Fernando. A gente teve um professor de matemática, Fernando, ele era bem velhinho também. Mas ele ensinava muito bem, né? Não, gente, ele ensinava muito bem. Sem nenhum sarcasmo. Não, mas é sério, ele era muito massa. E, tipo, esses professores querendo. Mas, tipo, mais velho que eu digo, gente, não é tipo 90 anos, não, tá? Tipo, 40. Porque são professores, querendo ou não, que eles trazem mais bases de tipo antigas. Por exemplo, trazem livros mais antigos, escrevem no quadro. A maioria dos professores hoje em dia é no tablet, slide, volta. Então, tipo, eu acho que também é uma coisa que vem proporcionando. E também as escolas, né, em sua maioria, hoje em dia contratam mais professores novos do que mais velhos. Isso. Exatamente. Porque Tem escola que tira, perdão, mas tem escola que tira os mais velhos para colocar professores tipo, que se formaram há 2 meses na faculdade. Porque. Ou tem a casa já, né? Professor que nem se formou É, ainda. vem da aula. Porque na teoria da escola, né, tipo, eles já passaram, né, tipo, não sabem. Desculpa, Rafael, eu tava fazendo coisa inapropriada. Não, calma, Gente, calma, cara, não fiz nada inapropriado. eu dando uma cortada, uma tupia aí bem grandão, tá? E os professores mais velhos, querendo ou não, eles acabam
porque de acordo, tipo, eu tô supondo, tá, gente? Tipo, as escolas, no geral, se tiram eles porque eles não estão adequados com o novo sistema tecnológico. Sendo que, tipo, eles têm totalmente capacidade de aprender sobre a tecnologia, né? De, tipo, porque eles também têm muitas ideias. Eu digo isso porque a gente tem na prática, né? Nossos professores como Lídio, Lúcio é massa. Oi, Lúcio. E até só interrompendo, eles têm a capacidade de aprender sobre a tecnologia e de ensinar sim a tecnologia também. Né? Exatamente. Aprende As duas sobre opções. sim a tecnologia. Lídio, coitadinho, ele não sabia mexer no Classroom. Aí ele nem pediu ajuda pra ninguém, ele só... e-mails abertos no ele só chegou e falou assim, eu vou passar um trabalho pra vocês, vai ser online. Eu não vou passar no WhatsApp não, eu vou aprender, eu tenho uma semana pra aprender a mexer no Classroom e enviar a atividade pra E vocês. ele aprendeu. E ele aprendeu, e ele conseguiu enviar. Então assim, a adaptabilidade também varia de cada um, claro, mas que pode influenciar bastante. Eu mesmo consigo aprender muito mais com esses professores velhos. Você vai pegar assim... Pois professores velhos, acabou que Lídio tem 50 e pouco, eu não pego no 90. Não professores velhos, professores mais mais experientes. mais sábios. Eu consigo aprender melhor, porque, por exemplo, vem até aquela questão, quando eu vejo um professor jovem, aí ele pega lá, coloca o tablet, conecta no HDMI, não sei o que, ensina as fórmulas tudinho de física, matemática, aí eu já fico com vontade de ter um tablet, mas eu não tenho um tablet, aí eu não vou conseguir aprender sem um tablet. Aí quando eu vejo mais aquela didática do professor, senta a bunda na cadeira, pega o livro, abre, anota no caderno, enfim, eu aprendo muito melhor com isso. E até porque hoje em dia, né, a gente tá muito preso na era da tecnologia, né? Então, tipo, todo mundo só consegue estudar se ou colocar no site GPT, que é errado, tá, gente? Eu faço. eu não uso, né? Mas brincadeiras à parte, né? Tipo, a gente pesquisa muito no site GPT ou outra plataforma de IA, Google, e tipo, eu pelo menos eu digo isso, eu não tenho mais o hábito de tipo, pegar um livro para estudar pelo livro. Eu vou logo em vídeo aula no Tem YouTube, muita gente que entra no TikTok pra tentar entrar nessas coisas. repertório pelo TikTok, gente. Exatamente. Mas eu acho que isso é muito bom que a geração mais antes da nossa, né, traz, porque eles ensinam a meio que a gente viver também sem essa tecnologia. Porque, querendo ou não, nós somos viciados, né? Que é que, tipo, o mínimo daqui de cada um telefone é 4 horas, 3 horas. Não, agora tá mais. É. Bem mais. 10. Bem mais. Iniciando em 10 horas. Mas isso eu acho muito legal, que, tipo, eles ensinam, tipo, eles nos mostram que, tipo, dá pra viver sem essa tecnologia, tipo, é de boa, tipo, não, porque eles falam coisa, né, tipo, não, eu brincava na rua, eu fazia isso na escola, né? Ou então tem, gente, pessoas mais velhas que vivem mais no celular do que eu. Eu digo porque eu conheço, não vou citar. Mas tem muito isso de questão também que a Dada estava falando há tempo de se adaptar. Eu acho que essa geração, ela sabe se adaptar a situações muito mais rápidas do que a gente, por exemplo. Tipo, eu vejo que nem a Amanda falou, ele falou, não, eu vou passar uma atividade, tem uma semana pra aprender, ele foi lá e fez. Então, assim, ele tem um compromisso de ir, sentar e aprender, coisa que eu acho que a gente é muito imediatista. Em diversas situações, que é muito óbvio fazer e pronto. E eles são mais assim, né? E eles são mais aquela pessoa que senta, que tenta entender e ver como é que pode fazer do jeito mais fácil, o caminho mais fácil. Ou se não for mais fácil, o caminho melhor a seguir naquele momento. E a gente não, a gente é assim, tem que ir só A gente quer pegar um negócio pronto, às vezes. É que nem a gente tá falando, a gente ensina, a gente não pesca com vocês. A gente ensina vocês a pescar. Eu escuto isso direto, a gente quer muito que a pessoa pegue na nossa mão, pega o peixe. Não é assim que funciona, eu sou assim, não tenho muita paciência. Se tu não tá sabendo fazer, eu falo, eu vou pegar o peixe pra você e pronto. E essas pessoas não são assim, elas falam, não, a gente vai te ensinar um caminho. E você vai. E eu acho isso muito diferencial dessas pessoas. Tipo, realmente, eles têm a paciência de aprender, como a gente tá dando um exemplo, né, do nosso professor. Ele teve, tipo, a paciência de, tipo, ele aprendeu como mexia. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente não aprende. A gente aprende pra fazer aquilo, mas a gente não leva pra vida. A gente aprende pra fazer aquela atividade, aquele trabalho, e depois, tipo, esquece. A partir do momento que terminou a atividade, já não lembra de mais nada do que fez. Exatamente. E eu também acho legal trazer aqui outro professor. Não é tarista, tá? Não é nenhuma sobre a tarista, mas eu acho cuidado mesmo. Ele tem Anderson, nosso professor aqui de matemática.
geometria, sei lá. Que Não. não é matemática. Álgebra. Álgebra. Que ele é literalmente aquela pessoa, eu acho assim, é humana. Ele tenta entender se você não tá num dia bom, ele sente, ele conversa. E eu acho que é muito dessa geração mesmo, eu não faço a mínima ideia da idade de Anderson. Mas é muito dessa geração dele, assim, eu acho que deve ser da geração da minha mãe, talvez, por ali por perto. Essa coisa de ser humano, tipo, nós somos, antes de tudo, seres humanos. E ele tem essa preocupação muito como pai mesmo, tipo, falando que ele é nosso pai. Porque é literalmente Ele isso. chega em sala Ele é o de papel mesa. Smurf. Ele pede atenção a gente. Então, assim, não é qualquer um que tem. Tem professor que só entra e fala, hoje é, sei lá, estequiometria, não sei o quê, abre o caderno e aprenda. Não é todo mundo que tem esse carinho com a nossa geração, porque tem gente que fala, essa geração totalmente perdida e não sei o quê. Então tem muito isso também. E até porque assim, né? A gente em si, peraí gente, que o TDAH bateu aqui na minha cabeça. Até porque a gente em si, querendo ou não, a gente é chato, né? Adolescente é um ser humanozinho assim, chato, né? Eu digo isso porque eu tô convivendo tipo, agora assim, com meu irmão que tá entrando na pré-adolescência e tipo assim, é muito chato. Coitado dos pais. Tem que cuidar Não, mas deles. tipo, a gente é muito difícil, porque tipo, a gente sempre acha que a gente tá certo. Mas tá errado. É porque eu vi na internet, eu vi no TikTok, eu vi no tutorial do YouTube. Eu vi, tá, choquei. Tipo, Eu sei mais do que você, por um simples e os professores muitas das vezes. detalhe. Eu digo que para professor, para você ser professor, realmente você é por algo que você ama. Gente, eu digo isso com propriedade porque meus pais são professores. Tipo, você é professor, não é por dinheiro, entendeu? Porque se for por dinheiro, meu querido, realmente é porque você ama aquilo e gosta de ensinar. E os professores, tipo, não os mais novos que estão chegando agora, mas aqueles que têm mais experiência, eles têm. Você vê a diferença da paciência que os professores antigos têm para explicar do que os professores mais jovens. Obviamente, Não generalizando. tudo na vida tem suas exceções, né? Mas é muito legal, tipo, ver essa paciência que tem com a gente. Eu amo professores de exatas porque eles ensinam macetinhos de matemática. Gente, eu não vou comentar sobre, Vamos né? Foi o teu último episódio, muito obrigado. Ai, gente. Acaba. Não. Ela ficou triste com o episódio agora. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar? Não, então. Acho que só- Só que eu acrescentei meu ponto final. Ele falou uma Eu acho que a gente, só pra finalizar, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, né, com essa geração mais antiga. Como eles têm muita paciência com a gente, né? Os nossos professores, avós e tudo mais, entendeu? Eu acho que a gente precisa, porque eu sinto muito isso, eles se colocam tanto no nosso lugar, porque a gente não pode se colocar no lugar deles, né? Deixa essa reflexão aí pra vocês. Um beijo pra Anderson Lívio, gente. Não Fazendo vejam um beijo pra no vocês. YouTube, olhem o manual de instruções. Gente, Tchau. curte, se inscreve, tá? Dá essa moral.